É o nosso encontro de todas as tardes aqui na nossa rádio, sempre com muita alegria, música boa, interatividade, novidade pra você. E claro, tem entrevista também aqui no Nossa Tarde. Nessa segunda-feira, gente, começando uma semana, tema super importante. Me fala uma coisa, você tem aí cães, gatos, tem bichinho de estimação, né? Um cachorrinho, um gatinho. E por acaso, você já viu ele com algum tipo de alergia? A gente vai conversar hoje aqui na nossa rádio com o Dr. Caio Catalani, veterinário, alergista, fundador do Alergen, Instituto Veterinário de Alergia. É a primeira instituição do Brasil, olha que bom, gente, voltada exclusivamente ao tratamento de alergias em cães e gatos. Inicialmente, eu gostaria de dar as boas-vindas, agradecer muito a presença do Dr. Caio com a gente aqui. Doutor, boa tarde, seja bem-vindo. Olá, Carol, como vai? Tudo bem? Tudo bem, tudo na paz, doutor. Muito obrigada pela sua presença hoje aqui na nossa rádio. Imagina, eu que agradeço a oportunidade. Bom, primeiro de tudo, gostaria de parabenizá-lo por essa clínica, né, doutor? O Alergen, o Instituto, na verdade, Instituto de Veterinária. Eu estava até conversando aqui com o Fábio, nosso produtor, ele me disse que é a primeira instituição do Brasil que cuida de alergia nos bichinhos, nos cães e nos gatos, é isso? Na verdade, sim, a gente já está na lida aí já há 11 anos com o Instituto. E a proposta foi justamente essa, vários problemas de pele acometem os animais, mas uma frequência muito alta são as alergias, né? E o mercado carecia de especialistas assim, que se dedicassem exclusivamente a essa área, né? A gente tem uma série de terapias bem específicas para alergias. E aí nas últimas décadas, na verdade o que a gente faz hoje aqui no Brasil não é novo, tem muito lá fora, em muitos países, mas aqui por algumas décadas ficou sempre um espaço vazio nessa área. E foi aí que surgiu a ideia e foi a área que eu decidi me aprimorar. E desde então, desde 2011, praticamente, que a gente vem traçando esse caminho aí com o Instituto. Bom, doutor, nós já temos aqui, nós anunciamos aqui a entrevista e nós já temos tantas perguntas, mas as pessoas, seria praticamente uma consulta médica aqui se eu fosse colocar porque as pessoas perguntam, meu cachorrinho tá lambendo a pata, tá lambendo, coça a barriga. Então, olha, eu vou começar perguntando o seguinte, quais são as causas mais comuns da alergia nos cães e nos gatos, doutor Caio? Ok, bom, na grande maioria, nessas duas espécies, na verdade, a grande maioria dos causadores, a gente tem 3 possibilidades com sintomas de pele, né? Essas queixas aí que o pessoal já começou a colocar pergunta para você. Picada de pulga, alimentos e ambientais que a gente chama. Esses ambientais, eu costumo dizer para os nossos tutores aqui nos atendimentos, tudo que, na nossa cabeça, tudo que causa rinite em seres humanos pode dar dermatite em cão. Então, quando a gente fala de ambientais, a gente está falando de ácaros, de pólens, né, de plantas que entram, vêm pelo ar, dentro de casa mesmo, você não precisa ter contato direto com a grama, por exemplo. E bolores, né, que tem muito no interior desses ambientes. Então, esses daí seriam os principais causadores. Existem outros, alguns poucos animais podem fazer, é uma alergia que eu considero bastante rara, mas que muito veterinário insiste bastante em produtos químicos, produtos de limpeza, mas na realidade elas são alergias já bem mais raras. Os principais seriam realmente esses aerolérgenos que a gente fala, né, como eu comentei, os pólenes, ácaros, bolores, alguns alimentos e realmente animais que estão mais sob risco de picadinha de pulga, né? E doutor Caio, quer dizer, são muitas coisas, né? É um tipo de problema, assim, que necessita de uma atenção especial e assim, como é que a gente faz para descobrir, né? São várias etapas, na verdade, desde o diagnóstico até o tratamento, é isso? Como que a gente descobre a alergia? Não, com certeza. Eu costumo dizer que é um jogo de xadrez. A gente faz um movimento, a doença faz outro, a gente faz um movimento na sequência, porque o diagnóstico de alergia é um diagnóstico por exclusão. Eu costumo dizer que a gente tem a nossa natureza latina aqui, e pra gente ficou vermelho, saiu bolinha, coçou tudo alergia, e não necessariamente seja uma verdade. Então a gente precisa excluir outras fontes de
outros problemas que poderiam causar sintomas muito parecidos. Então, realmente existe uma etapa, até a gente chegar realmente no diagnóstico da alergia, a gente tem que passar por algumas outras etapas, controlar infecções de pele que acompanham a maioria desses pacientes. Então, na verdade, eu costumo dizer que é um protocolo, uma sequência de passagens que a gente tem que fazer até chegar realmente no diagnóstico da alergia, nos testes alérgicos, para a gente poder sim aí pensar em fazer alguns tratamentos específicos, né? Perfeito. Doutora, como eu disse, a gente tem vários ouvintes aqui perguntando, muitas perguntas específicas aqui pelo WhatsApp da nossa rádio, que é o 0 operadora 11 3226 1111. Mas eu achei muito interessante essa pergunta aqui da nossa ouvinte Zélia. Ela fala aqui de São Paulo, ela falou: Carol, boa tarde, eu tô ligada aqui na nossa rádio, tô no trabalho, mas estou ouvindo a nossa rádio. O meu cachorro fica se lambendo o tempo todo, eu não sei mais o que fazer. Eu já percebi, doutor, que assim, eu já tive uma cachorrinha também e ela lambia a pata, e eu ouvi, e muitas vezes não é só um diagnóstico de alergia, pode ser algum outro motivo também, né? Essa coisa de lamber o corpo. Isso faz sentido ou não tem nada a ver, doutor? Já emendando com a nossa ouvinte Zélia aqui. Você sabe, Carol, que a pergunta é boa e assim, eu já cheguei à conclusão que eu acho que eu não sou alergista. Tem alguns tutores que ficam amigos da gente que me chamam de doutor coceira, porque é o sintoma que vocês estão trazendo, né? E ao longo desses anos todos, a gente tem uma série de protocolos para o diagnóstico, mas a gente tem que, eu costumo dizer que hoje aqui no Instituto a gente tem que ter uma visão holística, eu tenho que entender meu paciente no todo e traçar as estratégias de tratamento, aí sim, por etapas, mas a gente precisa entender ele no todo por quê. A manifestação, a lambedura, eu costumo dizer que os tutores não me trazem a doença, me trazem sintomas. Meu cachorro se lambe, meu cachorro se coça. E a gente tem que entender que isso nem sempre vai ser alergia. Então, apesar de classicamente a gente considerar a lambedura de pata em cães como um sintoma muito forte associado com as alergias, a gente tem questões comportamentais associadas com isso. A gente pode ter outras doenças que causam às vezes até dor no membro e o reflexo que eles têm é lamber, ou às vezes a gente pode estar falando de outras infecções de pele ali naquela dobrinha do dedo e isso causa coceira, né? E não necessariamente a gente está falando de alergia, por isso que a gente tem que passar por várias etapas de excluir e entender tudo isso, e inclusive, como eu já mencionei, uma questão comportamental mesmo. Hoje a gente estima aí que 60% dos pacientes alérgicos tem associado algum distúrbio de comportamento, algum distúrbio de ansiedade. Então, muitas vezes, esse sintoma ele não necessariamente está associado só com alergia. E sim, às vezes o animal já criou até o costume de lamber, isso daí dificulta bastante a gente ali para fechar o diagnóstico. Então, tem que ter uma estratégia muito bem montada para você conseguir dar os devidos pesos às possíveis causas daquele sintoma, né? Perfeito. Doutor Caio, e as alergias alimentares são muito comuns também ou não? Então, isso aí é um dilema. Agora eu vou dar um tiro no meu pé aqui. Um monte de veterinário vai querer me matar. Historicamente, já foi considerada uma das principais alergias há anos atrás, quando a gente não tinha tantos produtos que controlavam as pulgas, que hoje a gente tem diversos no mercado. Antes eram as pulgas, depois na sequência atribuía-se a maior parcela dos alérgicos ao alimento. O fato é que hoje a gente sabe que a gente está falando menos de 1% dos casos em que o problema é exclusivamente alimentar. Por que eu estou dizendo exclusivamente alimentar? Hoje a gente considera a alergia alimentar, né, a hipersensibilidade alimentar, como uma comorbidade. Então, geralmente esses animais eles têm uma tendência alérgica a desenvolver outras doenças que hoje a gente considera como sendo a principal, que é a dermatite atópica, e a comida acaba piorando os sintomas daquele paciente. Mas a alergia alimentar como causa primária, ela é muito rara. Eu costumo dizer que eu preciso de 200 pacientes aqui para a gente conseguir, olha, troquei a ração e resolvi o problema do meu paciente. Então, a gente sabe hoje que realmente é uma doença primária muito rara. Ela realmente piora outros quadros de outras alergias. Perfeito. Olha, doutor, deixa eu falar o nome de algumas pessoas que estão participando aqui. Temos, porque são muitas perguntas, gente. Eu queria falar para os nossos ouvintes aqui da nossa rádio
que são muitas perguntas específicas, tá, gente? Que o doutor teria que ver o animalzinho para tratar, para saber exatamente o que fazer, porque eu até me antecipo ao senhor, doutor Caio, porque são muitas perguntas. Agora, olha só, boa tarde, Carol. Eu tenho uma gatinha branca, ela coça até se machucar. Acho que ela tem alergia à pulga. Quero perguntar para o doutor o que eu devo passar nela, tá vendo? É esse tipo de pergunta, doutor, que aí teria que ver o animalzinho, né? Só para que os nossos ouvintes pudessem entender um pouquinho como é que é o tratamento, né? Que ele é muito detalhado, não é isso, doutor? Com certeza. Assumindo, né, a gente não pode dizer que seja, por não estar vendo o paciente, não tem acesso ao histórico, mas assumindo realmente que seja uma alergia à pulga, porque ela existe, né, como a gente comentou, quais são as vantagens de uma alergia alimentar, ainda que rara, e uma alergia à pulga? A evitação, né, a gente não tem um termo em português muito bonito para isso, mas a evitação do alérgeno, do contato com o alérgeno, é suficiente para resolver o problema. Se o teu problema é alergia à pulga, você não tem pulga, você não vai ter crise alérgica. Você não cura a doença, mas você não tem sintoma. Se você é alérgico a uma proteína de determinado alimento, você não come mais aquilo, você não tem alergia. O grande problema é ambiental. Você não consegue tirar o animal do ambiente onde ele tem a alergia, né? No caso específico dela, por exemplo, assumindo que realmente seja uma DAP, que é o nome dessa alergia, dermatite alérgica à picada de pulgas, é o controle preventivo. E na minha opinião, isso é uma opinião pessoal minha, que a gente utilize esses produtos para preventivos de pulgas, que tem vários no mercado, mas que a gente dê preferência para utilizar aqueles que têm uma ação repelente. Porque muitos desses produtos hoje, principalmente para gatos nem tanto, mas para cães, muitos produtos orais são fascinantes, eles realmente evitam que você tenha uma infecção de pulga, uma infestação, perdão, de pulga dentro de casa, mas o mecanismo dele para o alergista não agrada, porque esse animal precisa ser picado para a pulga ingerir o produto e acabar fazendo o controle. E o alergista, justamente, ele não quer a picada, né? Onde a pulga injeta saliva, e na verdade o animal é alérgico a proteínas presentes na saliva da pulga. Então existem coleiras, né, no mercado que tem esse efeito, existem alguns produtos, aqueles spots, que eles têm um efeito que a gente chama hot foot, né, que a pulga entra em contato e já quer sair rápido dali, ou knockdown mesmo, a pulga entra em contato com o veneno e já em minutos ela cai morta. Então é interessante que, na minha opinião, que se procure produtos com esse tipo de efeito. Perfeito. Doutor Caio, nós estamos conversando aqui na nossa rádio com o doutor Caio Catalani, veterinário, alergista, fundador do Alergem, que é o Instituto Veterinário de Alergia, a primeira instituição do Brasil voltada exclusivamente ao tratamento de alergias em cães e gatos. Doutor, passa muito rápido o tempo aqui, mas eu vou encerrar com duas perguntas. Primeiro, existe um tratamento de imunoterapia com alérgenos, é o mais eficaz contra as alergias nos animais? E outra pergunta, existe alguma forma de prevenção às alergias nos cães e gatos? Bom, eu vou de trás para frente, né? Prevenção, a gente ainda não consegue conversar nesses termos. A gente sabe que talvez alguns cuidados que agora estejam começando a ser tomados, muitos estudos associados a outros problemas, outros defeitos da pele nesses animais, talvez o uso de alguns produtos poderia utilizar para ajudar isso, mas a gente ainda não pode falar em prevenção de alergia. E em relação à imunoterapia, eu posso te dizer que em medicina humana, desde 1911 isso é utilizado, a gente já fez 111 anos aí. E em medicina veterinária desde 1941, né, bateu 81 anos que ela existe. É uma terapia que não é nova, ela existe há muito tempo, só que aqui no Brasil a gente não tem cultura de utilizar. E para a OMS, em termos amplos, ela é considerada como o único tratamento da alergia. E ela se presta exclusivamente para, no caso da veterinária,
o tratamento dessa alergia que sobrou aí, que é a dermatite atópica, que eu comentei com você, que é a principal, na verdade, é a mais frequente da gente encontrar hoje em dia. Então, uma vez que, como no caso da pulga, no caso do alimento, eu evitando aquilo, eu consigo controlar o problema, eu não tenho como tirar, por mais que a gente tente, os estudos mostram, eu não consigo tirar o pó da minha casa, eu não consigo tirar o pólen que entra pela janela. Então, a imunoterapia, que é também conhecida como vacina para alergia, ela acaba protegendo, aumentando a resistência do paciente, né, por assim dizer, a tolerância imunológica dele em relação àqueles alérgicos. Então, na verdade, eu não consigo tirar, não consigo inibir o contato, mas esse meu paciente, ele se torna mais resistente, mais tolerante. E sempre que a gente está falando de tratamento de alergia, a gente nunca pode falar em cura. Então, mesmo a vacina, ela é muito eficaz, na grande maioria dos casos ela é bastante eficiente, mas às vezes ela também não consegue ser um tratamento único. Às vezes as pessoas criam aquela expectativa de que nunca mais eu vou medicar. Não é bem assim. O que a gente não quer é que o animal dependa de medicações. E, infelizmente, veterinária há décadas, o tratamento é medicamentoso, é só tratamento de sintoma. Então, a imunoterapia, ela vem com esse conceito, olha, vamos tentar parar de tratar sintoma e tratar a causa. Mas ela realmente é uma opção bastante válida para esses alérgenos ambientais, sim. Perfeito. Nós conversamos aqui na nossa rádio, no Nossa Tarde, com o Dr. Caio Catalani, veterinário alergista, fundador do Alergem, o Instituto Veterinário de Alergia, que é a primeira instituição do Brasil voltada exclusivamente ao tratamento de alergias em cães e gatos. Dr. Caio, muito obrigada pelo seu tempo disponibilizado aqui para a nossa rádio, para a Nossa Tarde. Gostaria muito de agradecer que o senhor deixasse as suas considerações finais e também, se os nossos ouvintes quiserem entrar em contato, redes sociais ou seu site, enfim, fique à vontade. Obrigado, eu te agradeço pela oportunidade, sempre falar desse assunto para mim é um prazer, né? A menina dos olhos da gente aqui. A gente está à disposição, nosso Instagram é o Alergia Veterinária e a gente tem o site do Instituto, que é o www.alergem, com 2 L's e N de navio no final, alergem.com.br. Lá tem algumas informações, a gente fala bastante sobre essas outras alergias e tem os canais para a gente entrar em contato aí, que a gente puder ajudar. Doutor Caio, muito obrigada, uma excelente semana e até a próxima oportunidade. Eu que agradeço. Obrigado, boa semana para vocês também, Carol. Fiquem com Deus. Nossa Tarde.